Olá, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite. Obrigada. Boa noite, Altair, Kátia. Vou chamar a Beth aqui. Oi, Beth, boa noite. Oi, Dani, boa noite. Eu não tô te escutando, Beth. Deixa eu só ver se é o meu telefone aqui, só um minutinho. Ela não me ouviu, é. Pronto, tô te ouvindo. É porque eu tive que bloquear aqui os sons para não misturar. Deixa eu só subir um pouquinho meu celular pra gente aparecer na tela. Um minuto. Pronto, agora acho que a gente apareceu direitinho. Isso, Tudo agora bem, ficou bom. Beth? Tudo bem, Dani? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada, primeiramente, por aceitar o nosso convite. Assim que eu tomei conhecimento das questões da escola, eu falei com as meninas, falei, a Beth é uma pessoa que eu preciso conversar. Eu quero conversar com ela e eu quero ver como é que isso tudo está funcionando. Eu vou me apresentar e depois você se apresenta, Beth, tá bom? E aí a gente começa o Ó, nosso bate-papo. Boa noite a uhum. todos. Meu nome é Daniela, eu sou presidente e fundadora da Associação de Pais de Autistas de São João del Rei. Nós estamos no mês de abril, um mês de conscientização do autismo. E durante todo o mês, a Aspas vai trazer informação a respeito do autismo, desde o diagnóstico, atendimento especializado, AEE, atendimento na inclusão, as escolas, como as escolas estão fazendo essa inclusão, qual é o apoio que eles precisam, que é o bate-papo que nós vamos ter hoje com a Beth. Nós vamos falar sobre autismo feminino, nós falamos sobre, ontem, sobre o diagnóstico precoce com a doutora Ana Catarina, né? A live ficou gravada, está nas nossas redes sociais, no YouTube também. A da Beth também hoje vai ficar gravada nas três, no Facebook, no Instagram e no YouTube. E mas tem muita coisa. Temos autistas falando, né, no seu lugar de fala, no seu momento de mostrar quem eles são, como eles estão, o que eles querem, né? Eu acho que esse lugar de fala deles é fantástico e é muito importante, muito valioso pra gente. Vamos ter mães também falando. Então, assim, tem bastante coisa legal pra gente. Tem fonoaudióloga, tem terapeuta ocupacional, tem psicólogo falando sobre psicologia comportamental no tratamento para autismo. Então, tem muito conteúdo bacana pra gente explorar durante esse mês aí. Espero que todos gostem. O feedback é muito importante pra gente. Essas lives também são com a intenção de mostrar o que é a Aspas, né? Um pouquinho do trabalho que a gente pretende desenvolver na associação e mostrar um pouquinho a nossa cara, quem nós somos, né? O que nós pretendemos com a associação, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais do nosso trabalho. Beth, fica à vontade. Boa noite, né? Eu sou a Beth, eu sou diretora da Escola Bom Pastor, né? Hoje estou diretora da Escola Bom Pastor, mas sou professora do município há 29 anos. Então, assim, né, temos uma longa caminhada aí para a gente conversar, uma grande experiência de sala de aula, de direção, e
Queria dizer assim que fiquei muito lisonjeada com o convite, né? Um pouco nervosa, confesso, né? A gente fica. Estou aqui em nome não só meu, mas da equipe Bom Pastor. Não sei se dá para ver, agora sim, nós Ah, estamos no deu. uniforme, né? Estou em nome de toda a equipe. Nós conversamos um pouquinho antes para poder, já que eu ia falar em nome da equipe, então eu gostaria que a equipe desse o seu posicionamento também, né? Então estamos juntas aqui. Isso aí. É, eu falei que eu comecei falando exatamente disso, né? Foi uma das nossas fundadoras que, ao visitar a escola para poder matricular o filho, trouxe essa informação pra gente, de que ela falou assim, Dani, tem um monte de autista na escola. Eu falei, como assim? Ela falou, Dani, tem muito. E eu não sei, porque é uma escola pequena. É, não sei como elas, né, como estão dando conta, como é que elas estão fazendo para acontecer, para isso acontecer. Porque um dos maiores desafios que a gente tem, né, enquanto mãe, é de escolher uma escola para o nosso filho, né? Onde é que vão realmente estar? Porque a gente costuma dizer, a inclusão, ela não é um favor, né? Ela é uma obrigação. Mas onde é que vão acolher meu filho? Que trabalho vão desenvolver com meu filho, né? O que ele acrescenta nessa escola e o que essa escola acrescenta nele? Porque é uma troca, né? Isso precisa ser uma troca. E aí eu falei, não, a gente precisa conversar com a Beth, a gente precisa conhecer essa escola e saber o que está acontecendo lá dentro, como é que elas estão trabalhando, como é que elas estão se virando com esses meninos, né? O que a escola está fazendo, que esse número está tão grande numa escola pequena, né? Beth, conta pra gente então como é que a gente ficou assustado. Eu anotei algumas coisas para eu te falar. A gente ficou assustado, mas a gente ficou muito admirado. Então conta pra gente um pouquinho quantos alunos tem na escola, quantas inclusões e quantos autistas você tem. Tá, nós temos hoje 345 alunos, do infantil até o quinto ano, tá? Do ensino fundamental. Dentre essas crianças, nós temos 13 de inclusão, sendo deles 9 autistas. Isso É, eu... é assim, diagnosticado, né? Porque o Aham. ano passado e esse ano nós não temos contato direto com as crianças. Então, pode ser que dentre os novatos tenha algum que não tenha diagnóstico, né? Porque a Sim, gente já aconteceu de ter caso de que a gente na escola perceber, sinalizar. conversar com os pais e sinalizar para o pai. Então, pode ser que tenha algum que a gente não sabe. É, como vocês recebem meninos pequenos, pode, no primeiro ano, né? Pode ser que realmente tenha chegado uma turminha aí e vocês ainda não estão sabendo. Porque a gente É, recebe as crianças com 4 anos, né? Então pode ser que tenha algum. é verdade. Na verdade, quando não existe um diagnóstico muito precoce, é a idade que as famílias começam a desconfiar, né? Opa, Sim. tem alguma coisa, tem uma fala que não tá legal, tem um comportamento que não tá legal. Às vezes a criança até tem a verbalização, mas não, né? Tem outros comportamentos que acabam chamando muita atenção. E assim, eu sempre falo da importância dos profissionais da educação estarem com esse olhar atento para esses meninos, porque faz toda a diferença, né? Mesmo que não tenha sido sinalizado na educação infantil, quando ela chega ali no fundamental e consegue se perceber, ainda há muito tempo para a gente, né, trabalhar as estimulações. Beth, como é que vocês fazem como é que vocês coordenam esse trabalho de inclusão? Como é que vocês receberam o menino, né? Que eu sei que muitas vezes o que acontece é recebi um autista e agora? O que eu vou fazer? Como é que a escola resolveu e se reorganizou para receber esses meninos? Como é que vocês fazem? Olha, primeiro que para nós do Bom Pastor a coisa está sendo muito natural. A gente assusta quando as pessoas falam assim: nossa, mas vocês têm tudo isso? Nossa, como vocês dão conta? Nossa. Porque para a gente foi assim, muito natural. Eu, enquanto professora na sala de aula, eu tive um aluno autista há 10 anos atrás, me parece, ou mais um pouco. Ele precisou ficar comigo 2 anos seguidos
né, teve continuidade, porque ele se identificou comigo. Depois ele passou por outras duas professoras e voltou, né, eu tive que trocar a série que eu gostava de dar aula, né, o ano que eu gostava de dar aula para ficar com ele. Porque nos outros 2 anos que ele não era meu aluno, ele tinha que, quando ele tinha as crises, eu tinha que ir à sala dele para acalmá-lo, para explicar como que era, porque a identificação dele era comigo. Uhum. Depois, mais para frente, nós tivemos outro aluno que ele estava na escola desde o infantil 1, e lá no 4º ano, quando ele foi para mim, e a gente começou a esse olhar diferenciado para ele. Por isso eu falava do olhar diferenciado. O professor precisa ter esse olhar. E quando eu tive esse outro primeiro aluno dele, que era tudo muito novidade para a gente não estava na escola, não tinha. A médica dele, a neurologista, ela me mandou livro para que eu lesse. Então, eu e a pedagoga lemos todos que ela mandou. Então, a gente tomou gosto e eu fui lendo e ela também. Nós duas fomos assim, né? Era eu e ela. Não tinha professor apoio, não tinha nada, e nós duas fomos lendo e tal. Então, quando esse menino me chegou na minha mão, eu falei, gente, ele tem todos os traços de autismo. Uhum. É um autismo, né, diferente, ele é mais leve, ele não é tão severo, mas ele é autista. E chamamos a família não aceitou. A É. família trocou ele de escola, com uma desculpa de horário, de quem ia tomar conta, e levou para outra escola, mas a gente entendeu que era por causa disso. E na outra escola ele teve uma crise terrível. É E assim aí mesmo. ele foi parar na mão da Jaqueline. A Jaqueline, então, disse para a mãe, olha, a identificação dele enquanto professor, apesar de estar em outra escola, é a Beth. Ele fala da Beth. Então, volta ele para lá. E ela voltou. E aí, o nosso gosto, então, aí que eu comecei a estudar mesmo, dar conta. E aí, quando eu entrei para a direção da escola, o primeiro aluno que chegou para a gente, assim, com laudo certinho, direitinho, no dia da matrícula, a mãe contou, assim, umas coisas muito tristes que aconteceram com ele na escola anterior. E aquilo doeu. Porque nós, da Escola Bom Pastor, quem trabalha com a gente, tem vivido, sabe disso. A gente trabalha com muito amor, com muita empatia com todas as crianças. Não é só com um aluno que precisa de uma atenção especial, com todos. E aí, o que acontece? Quando essa criança chegou com aquele tudo, a gente abraçou a causa mesmo. E aí, a gente faz assim, quando a criança chega, seja ela, a professora recebe a turma, com todos os alunos e aquela criança. O primeiro ponto é na escolha de turma. Quando a professora vai escolher a turma, ela sabe que naquela turma ela tem 1, 2 ou 3 alunos. Ela escolhe a turma sabendo que ela vai ter aquele aluno. Então, isso é importante, porque ela tem empatia, ela quer ter aquele aluno. Então, isso é importante. Impor não é bacana. Então, a professora da escolha de turma, ela já escolhe, ela já sabe que ela tem aquele aluno. Então, pronto. Na primeira semana, a gente, quando faz a matrícula, a gente pede para os pais, traz o laudo, traz um parecer da psicóloga, se tem, já faz parte, se estava na PAI, vem para a gente, a PAI manda um relatório. Então, a gente lê isso tudo. Com isso tudo em mãos, a gente vai observar primeiro a criança, porque às vezes a criança tem um comportamento diferente quando entra para a escola. Isso cria um estigma nela. É? Então, primeiro a gente observa essa criança por uns dias, depois a gente chama a família para uma conversa. E aí vai fazer uma anamnese, desde a concepção até aquele dia, como que foi, se já foi com o médico, com o psicólogo, né, tudo, quais as terapias que já fez, se já foi outro, tudo. Com base nisso, a gente já tem uma ideia da criança com a gente, do que a família passou e do laudo. E aí sim a gente monta todo um trabalho para aquela criança. Já aconteceu da professora ter que trocar de sala. Ela escolheu aquela sala específica, né? O físico, a sala de aula, e só que ali fazia muito barulho de recreio e pá. E o menino que foi para aquela sala, ele não suportava barulho. Então, nós tivemos que trocar, e a outra professora
ter esse entendimento de precisar trocar e trocar as turmas de sala para que ele tivesse esse sossego, essa calma, né? E como a gente trabalha também com os outros alunos, a gente trabalha a igualdade. Olha, ele é igual a você, porém ele precisa de uma atenção maior, ele precisa de mais tempo para fazer atividade, ele Uhum. reage um pouquinho diferente do que você a certas situações. E Uhum. as crianças, eles reagem muito melhor do que a gente, É eles verdade. aceitam com muita facilidade, né? Então, assim, a coisa acontece muito natural. Então, assim, vou só, Eu acho assim, que para eles... pode falar. eu acho que é a grande diferença, né, o Beth? Eu tô te perguntando assim, como que vocês recebem esses meninos? Exatamente porque assim, a gente recebe como recebe qualquer um outro, né? Isso, é A normal. surpresa, eu falo que, eu sempre falo isso, que o dia que a gente não precisar mais brigar por inclusão, brigar por uma coisa que é óbvia, nós conseguimos a nossa missão, né? Então, assim, eu fico muito feliz. Quando eu te digo que eu fiquei assustada, mas eu fiquei muito surpresa. Eu, Daniele, fiquei muito surpresa da surpresa boa, é exatamente nesse sentido. Porque a partir do momento que a gente consegue entender como funciona o autista, não tem problema nenhum eu receber um autista, Não, né? não. Porque ele vai precisar de determinadas coisas? Sim. Ele vai precisar de determinadas adaptações? Sim, talvez não. Talvez uma outra criança precise de muito mais de adaptação do que ele. O Altair está aqui assistindo a gente e ele tem uma palestra muito bacana. É quem precisa de inclusão. E aí ele mostra a quantidade, a diversidade disso. Não é só a pessoa com deficiência que precisa de inclusão, né? Então, quando a escola está aberta, e aí, Beth, eu vou falar, não é só a escola, professores, não. É a direção da escola mesmo. Quando a direção da escola está aberta para fazer isso, porque senão o professor não tem a liberdade de trabalhar, sabe? Então, quando você trata dessa forma, que você consegue acolher essas crianças todas de uma forma igual, isso passa a ser parte daquele grupo. Então, não vai fazer diferença se você receber um, dois ou três. É óbvio que a gente precisa de determinadas estruturas para conseguir esse atendimento, né? Que é uma coisa que nós também vamos falar. Mas eu acho que o mais importante disso tudo é a forma como vocês recebem. Se vocês recebem isso como um desafio pedagógico, que é o que eu sempre falo também, é fantástico. Isso é um desafio pedagógico. Quem é que não gosta de ser desafiado na carreira? E dar certo, e vencer. E se não der certo, vamos tentar outro, vamos tentar de outra forma, né? Então, eu fico, assim, muito feliz. Muito, de verdade. Assim, meu coração, a hora que a Dilceia me falou, eu falei, ai, que delícia, né? Que bom, que acolhimento, que bom saber que os nossos meninos são bem acolhidos naquele lugar. Desculpa te cortar, mas assim, eu fico muito, muito Não, emocionada com isso. De verdade. mas é importante, sim. É muito importante. E faz toda a diferença, realmente, porque aí você Sim. motiva a sua equipe a trabalhar sem medo, né? E desenfrentar os desafios que realmente Uhum. tem e trabalhar em equipe. Beth, desculpa ficar olhando pro lado, mas hoje meu computador tá do lado de cá, tá meio fora de mão aqui pra mim. Vamos lá. Agora, Beth, um assunto que é muito, assim, muito importante, né? E a gente sabe que tem algumas coisas acontecendo que depois a gente vai comentar mais pra frente. Qual é a importância da professora de apoio dentro da sala de aula para que a turma funcione, para que a professora regente consiga dar aula dela, para que a escola funcione, para que a inclusão aconteça? Olha, ela é de total importância, né? Nós temos isso, a gente tem muito claro. A Uhum, professora apoio, ela é muito importante. Primeiro, porque ela, essas meninas que são contratadas como professora apoio, elas têm uma bagagem imensa. Elas estudam muito, elas têm um preparo. Então, muitas das vezes, elas sabem, têm algumas, muito mais do que a gente. Segundo, que ela é o elo da criança com a professora e com o resto da turma. É sim. ela que faz essa ligação, né? Fica difícil, às vezes, sem a professora apoio, porque muitas das vezes a criança precisa
de um apoio ali do lado. Ela precisa, ela até dar conta de fazer a atividade que a turma está fazendo, mas ela Uhum, precisa de um tempo a mais, ela precisa de que mostre para ela onde está, ela precisa de uma explicação um pouquinho mais, ela precisa de mais tempo. Às vezes, a criança, a gente sabe disso, o autista precisa ter, né, tem algumas crianças, eles precisam sair de sala, eles precisam de um momento uhum, fora de sala, de uhum. fazer uma atividade diferenciada, é apoio que vai fazer isso, né? Exatamente. Então, assim, apoio ele é fundamental na escola. Ela a gente trabalhar sem a professora apoio é muito complicado, É muito muito, difícil mesmo. Eu, muito eu, difícil. A gente eu costumo de. Pode falar, teve um Beth. dia, já chegou assim, licença da professora apoio. E a gente não tinha quem colocar, eu, por exemplo, ir para a sala, ficar junto com a professora, a professora eventual, a gente se revezar, porque é importante, não tem como a professora ficar só. A professora Uhum. apoia muito. Eu costumo dizer que a professora de apoio ela é uma pessoa muito importante e ela precisa ser de uma cautela tão grande a ponto daquele menino começar a não precisar mais dela. Né? Ela tem que estar ali Uhum, para ela poder moldar aquele comportamento, aquela brincadeira, aquela interação, né? E ao mesmo tempo ela conseguir se soltando para que aquele menino consiga caminhar. O Pedro teve uma psicóloga aqui no Rio que eu tô no Rio hoje. Teve uma psicóloga aqui no Rio que ela falava assim, o autista ele fica a visão, né, do autista ele fica assim, é como se fosse uma porta entreaberta e ele ficasse bem naquela beiradinha. E ali ele sabe que tem outra coisa. Às vezes o que ele precisa é só que você empurre aquela portinha um pouquinho. Porque quando você empurra a porta, ele vê que tem coisa lá fora. E aí ele vai e faz isso. E eu fiz muito isso com o Pedro quando a gente ia para aniversário, sabe, Beth? O Pedro nunca gostou de aniversário, de festa de aniversário. E era muito difícil por causa da quantidade de estímulo, né? Que das casas de festa aqui no Rio. uhum, Tinha muito barulho, muita gente, muito som. E assim, muitas vezes eu pegava ele no colo e enfiava a gente pela festa, sabe? Entrava na festa. E aí, quando ele via aquele monte de brinquedo, aquele monte de coisas, ele brincava, né? Então, assim, isso ficou muito guardado para mim. E aí eu vejo a professora de apoio exatamente nesse lugar, sabe? Que é aquela que abre um pouquinho a porta para aquele menino ver o que tem lá do outro lado. Porque quando eles são estimulados e quando eles, né, a gente sabe que tem alguns casos que são mais graves, que tem associado deficiência intelectual, né, que tem muitas outras coisas que podem impedir um pouco das coisas acontecerem. Mas não é impossível. Né? Não é impossível se trabalhar, não é impossível dar àquele menino conhecimento. Então, assim, eu sempre lembro, quando fala de professor apoio para mim, eu sempre lembro dessa portinha, sabe? Que eu acho que a presença da professora apoio dentro de sala de aula é fundamental realmente para o desenvolvimento daquela criança. Eu acredito que é. assim, né, o ideal seria que tivesse uma para cada um, né? Assim, para cada caso específico, que a gente sabe que não acontece. Mas ela estando ali com aqueles meninos já é de muito ganho para eles, né, Beth? Só para a gente ilustrar um pouquinho isso, a gente tinha uma criança que tinha professor apoio, a identificação dele é lógica, a gente fez isso o tempo inteiro com a regente, Uhum. mas a apoio, ela foi tão bacana, ela soube direcionar isso tão bem, que quando ia levá-lo ao banheiro, que de vez em quando tinha que lembrá-lo de ir ao banheiro. Que ela falava assim com ele, vamos ao banheiro, ele falava assim, não é assim, quer ver? Levanta a mão, e fazia ela levantar a mão e perguntar à professora se podia ir ao banheiro. Então, para ele, assim, você não Que é máximo. obrigado, você não pode carregar. Então, E assim, de é tão bem que ela fantástico. fez o trabalho dela, ela fez o trabalho dela tão bem que essa criança entendeu que a professora era regente e ela estava ali para Sim, ajudar, né? que Foi muito, lindo. era muito bacana, né?
E isso é fantástico, olha para você ver, ele consegue perceber, né? Ele consegue ver, não, não é assim que faz, eu tenho que pedir para aquela pessoa ali, né? E isso tudo é o que eu tô ela te que falando. manda. A professora apoio, ela tem que ser tão, ela tem que ser, ela é muito importante a ponto de não intervir diretamente no Sim. comportamento daquele menino, né? E isso é fantástico, quando isso acontece realmente é muito, muito bacana. Vamos lá. Existe treinamento, Beth, de pessoal, né? Para essa inclusão acontecer, tanto do regente quanto do professor apoio, da equipe, como é que isso funciona? Existe algum apoio, algum direcionamento para a escola para isso acontecer? Não, a gente não tem treinamento. O que a gente faz é por nossa conta. As Uhum, apoios, elas fazem porque elas até quando vão para o contrato, né? Isso vale ponto, elas fazem uma listagem, então elas, quanto mais cursos, mais aperfeiçoamento tiver, melhor a pontuação delas para conseguir um contrato. Então, uhum. elas gastam o dinheiro delas, né? É recurso próprio, e elas fazem os cursos. Nós, da escola, né, as executivas, as regentes, né, o que a gente faz? Cada vez que aparece um caso diferente, a gente vai buscar entender aquele caso, É. a gente vai estudar, a gente vai ler, a gente vai assistir palestra. Então, assim, aquela professora regente que assumiu vai estudar, vai ler, né? E busca, e a gente acha palestras aí na internet ótimas, que dá assim, uma visão muito bacana, a gente encontra experiências ótimas para a gente Uhum. assistir, a gente aproveitar. Então, assim, somos nós que buscamos nos módulos, a gente conversa, a gente lê, né? Então, assim, somos nós. Então, Beth, a gente até, né, já trocamos algumas figurinhas e assim, o nosso objetivo na associação é que cada um desses meninos sejam avaliados, né? E cada menino que tiver com a gente dentro da associação, essa avaliação, ela vai ser o ponto inicial tanto para a parte terapêutica quanto para a parte educacional. Nosso objetivo da associação é que a gente consiga fazer esses vínculos e esses laços com as escolas, porque se você tem aquele menino, se você recebe aquele menino já pré-avaliado, né, você sabe quais são as dificuldades que ele tem, né? Óbvio que vocês vão passar e fazer uma avaliação da parte pedagógica, mas você já vai saber todos os marcos de desenvolvimento daquele menino, que ele cumpriu, que ele não cumpriu. Então, assim, a importância da gente ter um tratamento especializado, direcionado, sabe? É isso que a gente luta na associação pra gente conseguir. E para isso a gente precisa de verba, né? Então, assim, eu sempre falo que a importância da associação eu fugi da educação, né? A Beth, a minha família praticamente inteira é de professoras e eu fugi da educação. Eu fui fazer direito, eu fui para outro lugar e a educação foi lá e me laçou. Porque quando a gente criou a associação, uma das coisas que mais me instigava era a educação. Né? E eu tenho grandes amigos que trabalham na educação. E eu não quis fazer pedagogia, eu quis fazer educação especial, inclusiva. Eu quero trabalhar com isso. Então, assim, eu vejo a importância da gente ter um lugar onde a gente possa buscar essas informações e adiantar, porque às vezes esse menino chega para você em janeiro e em fevereiro as aulas estão começando. Então, quem é esse menino? Né? Então, se você tem uma equipe multidisciplinar que possa ajudar toda a estrutura da escola, além de falar, olha, esse menino funciona dessa forma, você ganha muito mais, porque você não vai bater de frente com esse menino para descobrir quem é ele, para descobrir o que ele gosta, o que ele faz, porque você vai ter ali uma avaliação daquele menino. A gente luta por isso e eu acredito que a gente vai conseguir, sabe, Beth? Porque eu acho que todo mundo tem a ganhar. Tanto a escola, quanto essa criança, principalmente essa criança, quanto a família. Porque, assim, é unir coisas muito importantes para o desenvolvimento dessa criança. Né? E aí ele está tendo atendimento terapêutico, ele pode ter a sala de recurso no contraturno, né? Toda uma estrutura
Eu costumo falar assim, eu tenho muitos sonhos, sabe? A minha cabeça fica planejando tudo isso. Mas eu sei que é possível fazer. Eu sei que com um trabalho bem feito, estruturado, a gente consegue fazer isso. A gente vai começando aos pouquinhos e eu sei que um dia a gente vai conseguir fazer esse apoio. E com relação aos treinamentos, a mesma coisa, né? Se a gente tem profissionais da área que podem contribuir com essa troca de informação, a gente vai fazer, sabe? A gente precisa fazer isso. Se a nossa luta é por inclusão, se existe uma lei que dá a esses meninos direito, né, de estar na escola regular, o que a gente precisa é ter essa estrutura. Então, através do município, através do estado, né, pedir auxílio para quem deve nos estruturar para que a gente possa dar uma educação de qualidade para esses meninos, que é direito deles, e isso é direito deles, né? Mas vamos estruturar isso para poder fazer um trabalho bem feito, lindo, fantástico, e não só desesperador de uma professora, né, que quer fazer com que aquilo aconteça. Pode ser mais leve, né? Pode ser uma troca mais rica, né? E essa professora conseguir trabalhar com tranquilidade, porque ela sabe quem é aquele aluno e não, né, sair, eu preciso estudar, como é que eu vou atender esse menino? Lógico que isso é ganho para ela também, né? Igual você mesmo falou, me apaixonei por isso. Mas a gente pode fazer essa troca ser mais valiosa, né? Assim, para todo mundo, né? Eu acredito que para todo mundo. O ganho, com certeza, é de todos. Para a gente adianta muito quando a criança vem com laudo, com relatório, com Eu tudo, imagino. é muito mais O próprio acolhimento das famílias, né, Beth? Porque muitas vezes ainda a família ainda vai tomar aquele baque e falar, e agora para onde eu vou? Enquanto isso o menino tá lá sem tratamento, né? Mas foi muito também do que eu falei ontem com a doutora Ana Catarina. Às vezes o diagnóstico até vem, mas não vem tratamento. É muito difícil. E tem família que não compreende, que não aceita. Ainda Não. Temos muito. Muito, muito mesmo. Beth, o que você acha que pode ser feito para ajudar as escolas, né, a fazer uma inclusão mais efetiva? Eu estou falando assim, né, não só no Bom Pastor, mas o que a gente pode, enquanto sociedade, né, enquanto os governantes, o que a gente pode fazer para ajudar essas escolas a fazerem uma inclusão efetiva? Primeiro, capacitação. Porque eu acho que muitas pessoas têm medo, não aceitam, porque a gente recebeu um aluno que a mãe falou assim, olha, eu liguei para a escola, perguntei se tinha vaga no terceiro ano. E aí e falou que tinha. Quando eu cheguei lá, que viu que era de autista, falou comigo que não tinha mais vaga. É muito comum. Então isso a gente sabe que acontece. Mas muitas vezes as pessoas têm medo. Então, eu acho que tem que desmistificar um pouco, né? Então, o primeiro ponto é dar aperfeiçoamento mesmo, vamos dar curso, né? O pessoal, a gente precisa disso, precisa entender, né? E conscientizar, fazer o que vocês estão fazendo, sabe? Mostrar para que outras pessoas se apaixonem também pela causa. Porque a primeira coisa que a gente fala no Bom Pastor, a gente ama a educação, a gente ama estar lá para trabalhar, né? A gente não trabalha por amor, a gente trabalha com amor, né? Senão começa a diferenciar, misturar as coisas. Mas a gente tem um amor muito grande pelas crianças. E aí a gente começa a ver isso. Um precisa muito mais de ajuda na parte motora, o outro precisa de uma ajuda muito grande na matemática. O que a gente tem que entender é isso. Que a gente tem que entender que cada criança é única, cada um tem o seu lado, que um precisa de mais ajuda, outro de menos ajuda. Mas a gente precisa entender isso e ter preparação para isso. Então, para isso, a gente precisa que se invista no professor. A gente precisa de investimento no professor, para que a gente dê conta disso tudo. E algumas escolas, assim como, por exemplo, lá no Bom Pastor, a gente tem muitos problemas com o espaço físico. O nosso espaço físico é reduzido, a nossa área externa é toda descoberta.
Então, assim, a gente tem momentos de crianças que precisam ir para fazer atividade no parque, precisam ir lá para fora, mas ou é chuva ou é sol. Ou é sol? Então, assim, né? Então, assim, a gente precisa também de se olhar para os espaços físicos A da estrutura. escola, né? A estrutura física da escola é importante, né? Tem escolas com sala de aula muito pequena, então Imagina. fica aquilo muito pequeno com criança ali, ainda tem a professora apoio. Então, às vezes, dificulta a inclusão nisso também, né? Sim, é Então, eu tornar o acho, espaço acessível, né? né, o espaço tem que ser acessível, porque Uhum. essa falsa acessibilidade que se foi criada só para cumprir uma lei, Uhum. né? Eu falo muito nas nossas reuniões de diretora, quando a gente vai conversar, a gente tem uma falsa acessibilidade, É. né? A gente não tem uma acessibilidade certa com tudo que a gente é necessário, né? E a gente precisa de material também. A gente vê tanta coisa bacana que pode ser que a gente confecciona. As meninas fazem muita coisa bonita. Mas tem Uhum. muita coisa que precisa ser comprada, né? Sim, Então, a gente precisa de investimento também. é isso aí. Então, Beth, eu vou até fazer um alerta, né? Que nós aqui da Aspas pedimos a atenção, em especial do nosso prefeito, com relação à contratação dos professores, professores apoio, né? Que além de ser um direito da pessoa com deficiência, que é resguardado por lei, a contratação do professor de apoio, ele é de extrema importância para o desenvolvimento desses meninos. Então, mesmo em tempos de pandemia, né, esses meninos precisam ter a direção, eles precisam ter esse acompanhamento, eles precisam ter esse material adaptado. Muitas vezes, quando a gente fala de material adaptado, a gente abre a internet e tem um monte de coisa lá. E aí eles falam assim, material para autista. A gente sabe que aquilo não funciona. Para quem trabalha com o autista e sabe que aquilo ali pode até funcionar para uns, mas para outros não vai funcionar, né? Uma vez eu fiz uma visita numa escola e aí parece que eles estavam trabalhando a água e aí a professora disse, a família ficou chateada porque a criança não quis pintar a gotinha de água de azul e nem quis fazer a máscara. E aí eu expliquei para ela, conversei com ela, falei, olha, a criança autista normalmente ela tem muitas questões sensoriais. Para você trabalhar com tinta com ela, tem a tinta, tem o cheiro, tem a máscara, tem o elástico na cabeça daquela criança. Provavelmente, né, se for uma criança mais sensível, ela não vai fazer. E pior, ela vai dar uma crise, ela vai entrar numa crise, né? Por questões sensoriais. E aí a gente fica, ela tá fazendo birra porque ela não quer. Mas na verdade, eu falei para ela, não precisa fazer esse trabalho da água com ela. Qual é o intuito de se trabalhar a água? Não é você mostrar a cor da água, para que ela serve, qual a importância dela? Pega aquela criança, enfia a mão dela dentro da bacia e joga essa água para cima. Você vai trabalhar o sensorial, você vai trabalhar a cor da água, você vai trabalhar que a água não tem cheiro, que não tem cor, enfim, né? Você trabalha. Isso é incluir. Né? Você está mostrando para ela exatamente a mesma coisa que para os outros. E as outras crianças vão se divertir muito com aquele contato. Então, assim, mesmo em tempos de pandemia, né? Tô fazendo isso só para ilustrar o que é adaptar uma atividade, né? Então, assim, é só um exemplo bobo, mas para mostrar a importância daquela criança ter acesso àquela informação. Porque muitas vezes, na hora que ela entra numa crise, ela não vai ter a informação, porque aquele momento ali para ela já acabou. Já acabou, ela já está em crise, já está incomodando ela está incomodada com o ambiente, ela não vai ficar bem ali. Então, é muito importante essa contratação desses professores apoio, principalmente, né, os professores, que nós estamos sem professores também, e os professores apoio, né, ter esse cuidado, né, pedimos ao município que tenha esse cuidado com essa contratação, porque é de extrema importância para o desenvolvimento humano. Sabe, o desenvolvimento educacional humano daquelas pessoas, né? A Aspas, eu aproveito a oportunidade também para contar que a Aspas foi convidada para poder fazer parte do Conselho Municipal de Educação e a gente aceitou com muito orgulho, com muita emoção, porque isso é muito importante para a gente já faz parte
do Conselho da Pessoa com Deficiência, mas nós acreditamos que a educação muda a vida desses meninos e que a gente pode fazer isso acontecer, sabe, Beth? Então, assim, eu fico muito, né, peço, é um apelo de uma mãe, é um apelo de uma associação, é um apelo das escolas, né, para que a gente consiga fazer a contratação desses professores, para que a nossa sociedade tenha direito, é um direito nosso da sociedade de ter educação, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Beth, acho que o maior desafio, a gente já falou, né? Qual que é o maior desafio de atender um autista seria a capacitação, né? Sim, sim. É a capacitação para poder dar conta. Qual é a importância da família nesse processo escolar do aluno com deficiência, né? Aí não tem mais como ser só o autista, né? Qual a importância dessa família no contexto escolar? A família é de fundamental importância. A gente lá sempre fala isso. A escola tem que estar de mão dada com a família. A via tem que ser de mão dupla. A gente tem que ir e vir. A família tem que caminhar junto. Se a família não estiver junto, não dá certo. Né? No caso das crianças de inclusão, do autista, é muito importante o trabalho com os outros, já é muito importante. A criança que tem acompanhamento em casa, que a mãe acompanha, que a família acompanha, que vai à escola, que caminha junto, o desenvolvimento é muito diferente. Né? E essa criança, então, autista, que a mãe acompanha, né, que a família está ali, que vem junto como parceria da escola, aí a gente dá conta, né? Porque a gente precisa desse retorno. A gente precisa de que a mãe diga para a gente, olha, hoje ele em casa reagiu assim, ele não dormiu bem, não comeu bem. Então, a gente vai influenciar na escola, né? Aconteceu isso, está muito nervoso, então trocamos medicação, então vai dar reação, ele vai dormir muito, ou então não vai ficar mais agitado, né? A família tem que ser nossa parceira, ela tem que confiar na gente, né? E ser parceira, tem que ter essa troca, tem que ter essa abertura. Né? É verdade. Assim, todas as professoras que passaram pela vida do Pedro, professoras de apoio, né? Eu tenho um carinho, assim, muito, muito especial, sabe? Porque eram pessoas que estavam ali... Agora, na pandemia, o Pedro conseguiu fazer o atendimento online, então a professora dele acompanha ele no atendimento online, mas eu sei que muitos não conseguiram, né? Então, assim, se a gente consegue criar esse vínculo, família, escola, professor, tudo faz diferença. Ele tá dormindo tarde, ele tá acordando, vamos tentar mudar o horário, né? A troca da medicação, essa atividade não consegui fazer, eu sempre mandava, Beth, anotado. Fizemos dessa forma, peguei na mão do Pedro, fiz ele fazer a letra, sabe? Eu fiz com que ele desenhasse. Depois, não, essa resposta não é do Pedro, essa resposta foi formulada por nós, sabe? Até para incentivar que ele fizesse a resposta, para que ele não deixasse a atividade em branco. Mas todo o processo que eu fazia com o Pedro em casa... eu escrevia para ela entender, não, isso aqui não é do Pedro, isso aqui foi a mãe que fez, né? A mãe motivou a fazer, não é que a mãe fez por ele, né? Mas existem algumas formas de ensinar o autista, e que é uma coisa que é muito importante, que é a aprendizagem sem erro, onde a gente motoriza aquele menino a acertar. E a partir do momento que ele entende como aquilo funciona, ele aprende. Então, assim, tudo isso eu acabei fazendo, né, percebendo o que acontecia com o Pedro, e à medida do que eu fui estudando sobre autismo, porque eu realmente me apaixonei, e só descobri isso quando a gente criou a associação, eu comecei a ver que sim, aquilo era possível, aquilo já existia, né? Eu não tive acesso, eu também busquei esse conhecimento, né, sobre autismo. E uma das coisas que mais me fascinou no autismo é a forma que eles aprendem, é descobrir a forma como ele aprende. Porque a partir do momento que você descobre como aquele menino aprende,
Você consegue trabalhar com ele. Com o Pedro, por exemplo, eu percebi que ele tinha habilidade com encaixes, com montagem. Então, eu fiz todo o processo dele de alfabetização de quebra-cabeça. Então, ali eu ensinei cores, letras, números, palavras, tudo que eu podia eu transformava em quebra-cabeça. Ah, o Pedro ficou viciado em quebra-cabeça? Não, porque aquilo foi sendo tirado. E à medida que ele ganhava, né, conhecimento, a gente ia tirando o quebra-cabeça. Hoje ele nem tem mais tantas habilidades com quebra-cabeça. Mas assim ele aprendeu o mapa do Brasil, assim ele aprendeu tudo. Porque eu sabia que daquela forma ele aprendia, né? Então, e eu conto isso na palestra que eu faço sobre o processo de aprendizagem do Pedro. Exatamente porque a gente precisa descobrir como aquele menino funciona, como ele funciona no dia a dia. E se a família te traz essa informação, né? Olha, ele tá fazendo isso em casa, olha, ele fez isso. Eu descobri do Pedro, por exemplo, com uma peça de encaixe, de bichinhos, né? E aí, ele sempre jogava a peça, ele nunca encaixava a peça, Beth. E eu ficava encucada com aquilo. E um dia, eu cheguei no quarto, a peça estava montada. Todinha montada, sem nenhum erro. Aí eu falei, opa, ligou aquele alerta. Eu falei, ele aprende, ele sabe. O processo de aprendizagem dele é diferente, é pela observação. E ali eu comecei. Então, assim, esses gatilhos, né, essas informações, elas fazem toda a diferença no processo da criança. E se essa família, ela é instruída, e se ela fala, né, se ela tem um lugar de acolhimento, que ela consegue se estruturar novamente, falar assim, é possível ter, né? É possível uma vida depois desse diagnóstico, né? Onde eu vou, o que eu vou fazer, para onde eu vou correr? Isso flui muito bem. Então todo mundo tende a ganhar. Todo mundo tende a ganhar. E é uma das perguntas que tem aqui, que chegou depois pra gente aqui pelo Instagram. A escola pode contribuir com o aluno... Não, vou fazer uma outra primeiro. Como as outras crianças se sentem com a convivência com as crianças com diversidade funcional? Muito bem. Eles não têm esse problema como a gente, eles não têm. Eu vou só contar assim rapidinho para vocês um caso que aconteceu, para vocês entenderem como que eles entendem melhor do que a gente. Na escola, de 15 em 15 dias, na sexta-feira, cada professor, cada vez era uma turma que apresenta um teatro, um jogral, uma música no restante da escola, certo? É uma socialização do conteúdo que está sendo trabalhado, e a turminha do menininho autista era aquela sexta-feira. E ele ensaiou o teatro junto com as outras crianças, ele era um dos personagens, né? Ele era um dos bichinhos ou uma plantinha, não lembro agora. Eu acho que ele era uma das plantinhas, né? Era na época da primavera. E ele fazia parte. E a professora estava muito preocupada porque ele não dava conta na sexta-feira de ficar nas apresentações, porque era muito barulho e as crianças aplaudem, batem muito palma, e no final elas sempre gritavam assim, mais um, de novo. E aí ela estava preocupada, e nós falamos para ela, olha, não, você vai... Ela arrumou roupinha e tudo, vestiu, ele aceitou vestir a roupinha. Você fica com eles, nós vamos pôr os meninos todos lá fora e vamos explicar para eles. E aí, nós sentamos todos os meninos e eu e a pedagoga conversando com as crianças. Que aquela era a apresentação da turma da professora tal, que tinha aquele menininho e que ele não gostava muito do barulho, ele não suportava, que o ouvido dele era mais sensível do que o dele. Então, que naquele dia nós íamos combinar que para ele poder participar do teatro, ninguém ia bater palma, eles iam balançar as mãozinhas no final, ao invés de bater palma, e que ninguém precisava gritar mais um, de novo, mais uma vez, porque a gente sabia que eles gostavam muito daquilo e que a professora iria repetir. Não teve um barulho. É assim mesmo. Impressionados que eles nem conversavam. Nós só pedimos para não bater palma e não gritar mais uma. A professora apresentou para as crianças, ele participou da apresentação. Quando terminou, as crianças balançaram as mãozinhas ao invés de bater palma. E saiu com a turma e tudo. E aí, sim, mas não teve nenhuma criança que chegou e falou assim,
Mas por quê? O que ele fez? Nada. A gente simplesmente explicou, o ouvido dele é um pouquinho mais sensível, vocês podem colaborar? Todos colaboraram, sabe? É assim Ao mesmo, é mesmo, impressionante. ao mesmo tempo que tem um outro que de vez em quando ele tem crise, e ele grita muito, ele chora e ele grita muito. E é impressionante, você pode entrar na sala, às vezes ele fica reticente de sair da sala, ele ficava na sala, o resto da turma estava normal, tendo aula para eles, entendeu? Aí se eu entrava e falava assim, hoje ele não está muito bem, tia Beth, olha para você, Pronto, hoje né? ele não está muito bem. Eles entendem, aceitam, ajudam muito melhor que a gente. Então, assim, é saber tratar e mostrar para as crianças assim, o que pode, o que não pode, o que dá conta, entendeu? Até a questão da merenda, né? Na hora da merenda, que é igual tem criança que é muito seletiva, ele só come determinados alimentos, né? Então, aí eu volto lá na nossa equipe. A nossa equipe é uma equipe realmente. A auxiliar sabe que aquele menino não come o arroz temperado, que a gente fala com legume tudo misturado. Então, na hora que ela vai fazer, ela tira Ela tira o dele. dele. Ela Que tira lindo. dele, porque ele não gosta daquele arroz. Entendeu? Ao mesmo tempo que tem aquela que está lá no portão, que recebe, né? Porque eu faço questão, né, em tempos eu fico no portão todos os dias. Quem né, trabalha lá sabe disso, eu faço questão de receber os alunos. E sempre tem uma, duas auxiliares junto comigo. E elas sabem como é cada criança. Então, tem um que ele chega, ele joga a mochila no chão, dá 2 voltas na quadra correndo, depois ele pega a mochila, põe nas E vai costas pra e vai para sala. a fila da acolhida. Que Já tem bonitinho. outro que vai direto para a sala, ele não aceita a acolhida, ele tem que ir direto para a sala e Respeitar o sentar no lugar espaço. dele. E elas sabem disso, mas é esse preparo que eu estou falando, é uma equipe. Entendeu? A Exatamente. equipe tem que estar comprometida. Eu fiquei muito emocionada, Beth, porque o Pedro tinha muitas, agora menos, mas ele tinha muitas questões sensoriais e as palmas e o microfone arrebentava o Pedro, acabava com o Pedro. Então, o Pedro nunca conseguia participar de nada. E eu sempre fui uma mãe que, assim, até o limite que eu conseguia, né, eu expunha muito o Pedro para que ele pudesse pelo menos ter a oportunidade de ver o que aquilo era. E por muitas festas juninas, muitas apresentações de Dia das Mães, eu fiquei muito frustrada, eu fiquei muito triste e a gente não conseguia, né? E aí na escola do Pedro, quando a gente veio para Minas, quando a gente foi para Minas e na escola do Pedro, eles começaram a perceber que o som da caixa de som incomodava o microfone, as palmas, eles começaram a fazer isso. Então, todos os eventos da escola, onde a gente entrava, anunciavam que eu permiti que isso fosse feito. Então, a partir de agora, nós não batemos mais palmas, nós fazemos palmas em libras. Não precisava citar o nome, todo mundo sabia que a hora que a gente entrasse, e eu comecei a desfrutar, eu comecei a poder, enquanto mãe, desfrutar da apresentação, tanto do Pedro quanto da Maria, porque eu não conseguia ver as apresentações da Maria, né? Então, assim, eu era uma mãe que ficava do lado de fora, eu sempre saía. E com essa adaptação da escola, eu consegui ver meu filho entrar e formar o 5º ano por palmas. Então, Beth, assim, você me tocou lá no fundo da alma, porque a maior vitória para mim foi entrar de mão dada com meu filho na formatura do 5º ano dele, sendo aplaudido. Então, assim, é todo um processo que faz toda a diferença na vida da gente, sabe? É muito importante a gente entender essa criança. Por isso. Ele só precisava entender. O Pedro, na verdade, ele só precisava entender que ia ter palma, Pedro vai ter palma, Pedro vai ter microfone. Isso começou a virar um normal para ele. Ele conseguia prever o que ia acontecer. E aquilo não causava mais medo nele. Então ele mesmo verbalizava. Ele mesmo verbalizava, ele falava, vai ter microfone, vai ter som, vai ter caixa de som, vai ter música, vai ter palma, isso, Pedro, vai ter. E pronto, esse problema acabou na nossa vida. Era só informar, mas ele precisava do quê?
perceber como aquilo funcionava e de sensibilizar mesmo. Então, assim, faz toda a diferença. E aí você foi lá nas minhas lembranças e eu agradeço imensamente em nome dessa família por vocês fazerem isso, né? Dessas famílias, desse trabalho tão lindo, porque faz muita diferença para eles, para vocês e para as famílias, sabe? Eu tô muito emocionada, de verdade, assim. Muito obrigada mesmo, em nome né, das famílias, muito obrigada por esse trabalho. Tem mais uma pergunta aqui para você. A escola pode contribuir com o aluno autista além do conteúdo disciplinar? Nossa, muitas coisas, né? Tem criança que tirou a fralda na escola, aprendeu a falar com a gente na escola, aprendeu a comer, né? Porque às vezes, caso ele não aceita a comer com a mãe, não aceita determinados alimentos, e ali na escola, no convívio, ele vai aprendendo isso tudo. Nossa, tem muita coisa que a escola oferece além do conteúdo, né? Tem muito. Sim. O próprio contato físico com outras pessoas, a convivência com as outras crianças, né? A receber carinho de outra criança, compartilhar o brinquedo com outra criança. Isso tudo ele aprende na escola. A socialização, ela tá no ambiente familiar, mas ela tá na escola, ela tá, né? Ela tá na festinha, ela tá... Infelizmente, eu acho que, assim, a gente vai passar um período muito difícil com os nossos meninos autistas, sabe, Beth? Por causa da pandemia, né? Porque é um movimento que normalmente eles já fazem e que a gente acaba, né? Eu brinco que o Pedro vai para carnaval, ele vai para tudo, mas é porque eu gosto e eu vou enfiando ele em tudo. Mas eu acredito que a gente vai passar um momento muito difícil com esses meninos no retorno. E a gente vai ter que aprender a dar esse tempo para eles voltarem. Eles vão Agora, ter que readaptar a tudo. Se eles tiverem esse vínculo com a escola de alguma forma, né? Seja da professora mandar um áudio, um oi, eu tô aqui, eu sou sua professora, não sei o quê. Tudo isso faz diferença, porque quando ele voltar para a escola, ele tem aquela referência, né? E a gente não sabe se a gente vai voltar esse ano, a gente não sabe se a gente vai voltar o ano que vem, mas ele precisa ter algum vínculo com aquela escola, para que esse retorno, né, para o ambiente escolar seja menos dolorido, porque vai ser difícil para eles, vai ser muito difícil para eles, né? Beth, tem mais alguma coisa que você queira falar? Quer acrescentar mais alguma coisa? Olha, eu só queria dizer, sim, que trabalhar com autista basta querer, né? Porque quando a gente quer, a gente vai atrás, a gente busca, a gente aprende, a gente erra muitas das vezes, né? Mas a gente está ali para tentar fazer o melhor, né? Então, assim, eu acredito que as famílias que estão conosco devem, né, não devem estar gostando, né? E você falou desse período de pandemia, a gente, assim, as meninas têm feito um trabalho muito bacana, porque nós estamos sem apoio, né, sem a professora apoio. Então, assim, até quero agradecer de novo a equipe. As meninas são muito bacanas, muito eficientes. Juntou regente com a especialista e elas refizeram o PET para os meninos, adaptaram totalmente o PET para os meninos. Elas, né, cada um tem um PET de acordo com o que ele dá conta de fazer. Mandaram atividades concretas para ser feito, mandou jogo, mandou material sensorial. Que legal. E a nossa aula é ensino remoto, mas é assim, a gente manda o PET e todos os dias a professora está disponível no WhatsApp no horário de aula. Então, elas abrem a aula, por exemplo, 7 horas, abre a aula, posta a atividade do que vai ser feito naquele dia, né, para todos. E aí, para esses meninos, elas mandam no privado daquela mãe um vídeo delas falando, explicando de forma diferenciada, manda um áudio, né? Faz videochamadas se a criança permitir, porque tem criança que não aceita, que não quer. Permite, que não quer. A professora faz videochamada para poder conversar com essa criança. Então, assim, as meninas estão fazendo falta, volta a repetir. Muita, né? Falta para gente, né?
mas as nossas regentes estão, assim, né, fazendo o possível para que esses meninos não percam o vínculo com a escola, para que eles se desenvolvam, para que eles recebam as atividades direitinho, né, e para que eles se sintam incluídos. Né? E a gente acha tão bacana, a gente gosta muito quando a mãe posta lá no grupo, porque todas as mães postam atividade do filho no Aham. grupo. Tira foto da criança fazendo e da atividade feita. E aí, quando a mãe dos meninos coloca os meninos fazendo, posta lá pra gente é um orgulho Que muito alegria. grande, afinal, que alguma coisa, né, a gente está conseguindo levar. Né? A gente sabe que esses tempos são difíceis, né, Beth? Tá, Mas é valioso ter essa muito, troca, né? Porque a gente sabe do muito. esforço que a escola está fazendo para poder atender É. essas crianças, né? Ela faz um plano. Lógico que não é só a inclusão que precisa, né? Outras crianças precisam também, às vezes, de algum atendimento. Sim, Mas saber muito, muito. que a sua equipe está parando para poder fazer esse material adaptado, né, para essa criança e ter esse retorno da família é realmente fantástico. Beth, eu tô muito feliz, né? Muito. Eu já imaginava que o nosso papo fosse, né, tão rico. Eu estou muito, muito feliz mesmo de ter conversado com você, de trazer para as famílias, né, tanto a parte da escola quanto a parte dos pais, né? O que a família Uhum. espera, né, da escola? Acolhimento, né? A gente quer Sim, dar educação para os nossos filhos, né? É um direito deles e é isso que a gente quer. E ao mesmo tempo trazer essa receptividade da escola para com os meninos, sabe? Não tem nada assim, é o sonho que a gente tem da sociedade, sabe? Que a gente possa simplesmente matricular o nosso filho na escola. Que as portas não se com fechem certeza. dessa forma, né? Acabou a vaga, né? É muito difícil, Beth. É uma situação assim muito difícil. Eu já passei por situações em escola bem complexas, sabe? Eu já tive apostila folheada na minha frente. Mãe, você acha que ele dá conta disso? Eu já passei por muitas coisas e eu sei que assim eu não passei isso sozinha. Tem muitas famílias que passam por isso. Então estar ouvindo, né, que é possível fazer, né? Sim, Enquanto mãe, eu luto por isso, mas escutar a escola dizendo sim, é é. possível fazer, é de uma grandeza assim inexplicável. Muito, muito obrigada, Beth, por esse acolhimento, né, por nos receber. Muito obrigada pelo acolhimento aos meninos, né, às famílias, porque eu sei que muitas vezes vocês fazem esse acolhimento com as próprias famílias. Que a gente possa Uhum. contribuir muito, muito, muito enquanto associação, né? Que a gente possa contribuir com vocês e que vocês possam contribuir com a gente, como já vem fazendo. Eu tô muito feliz e assim, é uma coisa que eu quero realmente continuar fazer na aspas é essa troca com as escolas. Sabe, a escola que quiser, a escola que tiver aberta para poder receber o que a aspas tem a oferecer, o que a gente tem às vezes não é muito, o que a gente consegue são pessoas que trabalham voluntários com a gente, mas que são profissionais de muita competência, que trabalham com autismo há anos. Então, assim, o que a gente puder acrescentar no dia a dia de vocês, para que vocês continuem fazendo esse trabalho lindo, a gente está aqui à disposição, viu, Beth? Aí a gente também está sempre à disposição, né, para quem quiser conversar, né, entender um pouquinho para poder ter essa receptividade aos meninos, né, e a gente quer sim o apoio da ASCOS, né, a gente já tinha conversado sobre isso, a gente quer sim ter essa parceria sim, porque isso é muito importante. Ó, então, muito obrigada a todos. Obrigada, Beth, mais uma vez. Tô muito feliz. Foi muito rica a nossa troca aqui. Ontem o pessoal ficou pedindo algumas informações sobre a associação. Eu vou passar aqui. A associação ela tá com a sede na rua Bento Ernesto 147, no Dom Bosco, que é a lateral do portão do Instituto Auxiliadora. Né? Ali no portãozinho da lateral. É dentro da Sociedade São Vicente de Paulo. Tá? No Facebook a gente está como aspas Autismo São João del Rei e no Instagram é essa rede que está aqui.
aspas, underlines, SJDR. Nosso telefone para contato é 32988513391. Beth, muito obrigada. Em breve a gente bate mais papo. Depois a gente bate, tá? Muito obrigada pela oportunidade. Imagina, é um prazer imenso. Pessoal, boa noite. Muito obrigada a todos que participaram da live. Dia 8 a gente tem mais com a psicóloga Silvana. A professora Silvana vai falar um pouquinho pra gente sobre a análise do comportamento no tratamento de autismo. Um beijo grande, boa noite, pessoal. Boa noite, Beth. Tchau.